Olá, boa noite. Mais um papo de segundas, onde a gente vai concluir que semana passada a gente teve problemas aqui, não sei se foi a internet, se foi o YouTube ou o quê. Voltamos pro Face para falar da última, a última parte do tema das reencarnações, onde vamos falar das relações kármicas. Nós já falamos anteriormente de reencarnação, né? Falamos das questões dos pais, nós escolhemos, né? A família em que viemos. Falamos também sobre as nossas tendências encarnatórias, tá? E agora vamos falar dos relacionamentos. Esses relacionamentos não precisam ser necessariamente só os afetivos, de casais, mas também envolve, né, as questões de amizades também. Enfim, a gente tem várias razões, várias possibilidades para essas relações kármicas. E vou ajeitando aqui o computador enquanto o pessoal vai chegando para o nosso papo. Espero que esteja aí tudo certinho. Estão me ouvindo bem? Eu tô para variar, né? Eu peguei um resfriado. Tá frio, Porto Alegre. Já foi uma semana intensa de picos de calor aqui e um frio absurdo. Então, é claro, fiquei resfriada. Esse é o meu karma, né? A gente tem relações kármicas com lugares também. A gente não veio, né? A gente já falou que nós não viemos do mundo a passeio. E também não viemos aqui para qualquer lugar. A gente tem uma razão para nascer, aonde nasce, para estarmos aqui. Tudo isso tem um porquê. Ah, nasci no Brasil, nasci em Porto Alegre, nasci no Rio, nasci em São Paulo, na Itália, em Portugal. A gente tem uma razão, tá? Porque o meio que nós vamos viver na parte a nível de comunidade, o fato da sociedade em que nós vamos viver, das questões socioculturais, econômicas, políticas, tudo isso faz parte das nossas relações. E tudo isso está relacionado ao nosso karma também. Tá? A gente não nasceu pontualmente num local porque achou bonito. Não, a gente também veio para cá e escolheu aquele lugar com todos os seus defeitos, com todos os seus problemas, com todas as suas virtudes, por uma necessidade também do nosso processo evolutivo. Tá? Então, consequentemente, se até isso tem relação com o nosso karma, e karma é a consequência das nossas escolhas, as pessoas com as quais nós nos relacionamos diariamente também são kármicas. Tá? Boa noite, Alaide. Tudo bem? Então, nesses relacionamentos kármicos, aí tá incluindo também nossos irmãos, tios, avós, toda a nossa relação familiar. E os nossos amigos. Oi, Adri. E aí também, o que pesa mais, o que geralmente faz com que as pessoas busquem mais uma terapia reencarnacionista, esse trabalho de regressão mesmo, são as relações afetivas. Tá? A relação do casal. Independente de heterossexual ou homossexual, é o relacionamento afetivo. Nem todos os nossos relacionamentos. Não significa que lá o meu namoradinho dos 10, 12 anos de idade
lá na quarta série, aquele namoro de seu amiguinho lá especial que vai brincar junto, enfim, seja uma relação kármica, tá? Nem todo relacionamento é kármico. Oi, Vanessa, bem-vinda! Mas assim, todas as relações têm um porquê. Tem uma razão, vai nos trazer um aprendizado, um crescimento. Mas existem aquelas relações que elas já vêm de outras vidas, né? De processos encarnatórios que nós precisamos passar, que nós precisamos aprender, resgatar, compartilhar, dividir uma série de questões para esse nosso processo evolutivo. Sem contar que nessas relações kármicas existe também a questão do nosso complemento divino. Que as pessoas falam muito da alma gêmea. O que acontece? A questão alma gêmea não precisa necessariamente ser aquele parceiro ou aquela parceira que nós vamos constituir uma família e viver um longo período de tempo, ou então pro resto das nossas vidas. Porque há fragmentos da nossa alma, né, do nosso ser, que são almas gêmeas, vão ser aquela pessoa que você tem uma amizade, um relacionamento muito intenso, muito forte, um pensa, o outro responde. Esse tipo de amizade também é uma relação kármica. Ela está relacionada a uma alma gêmea porque ela tem todas as afinidades, partiram da mesma centelha divina, mas é diferente do nosso complemento divino. Nem sempre todos nós temos a oportunidade de encontrarmos aqui o nosso complemento divino, porque é possível que em algum momento encarnatório tenhamos entrado em processo diferente, atingido etapas diferentes. E com isso, a gente se perca, digamos assim, né? Não há muito como manter esse contato em absoluto. Então, pode ser que o meu complemento divino hoje esteja no plano astral e eu estou aqui encarnada, ou vice-versa. Podemos estar os dois encarnados, nos encontrarmos, mas passarmos por situações que não vão nos manter juntos, tá? Aí vai dizer assim, poxa vida, que triste, quer dizer que eu encontro o meu complemento divino, aquele ser que era para me completar, para sermos unos, e aí não vou ficar com ele? Pode acontecer sim, porque, dado o processo encarnatório, é possível que ainda não seja o momento daquele relacionamento fluir, frutificar e viver o felizes para sempre. Mas existem outros relacionamentos que eles são nos colocados por conta da espiritualidade, né? Porque já tivemos outras relações em outras vidas, porque precisa haver esse encontro de vidas para aprendizado, enfim, N razões. Nem sempre essa relação kármica, né, ela é linda e maravilhosa. Nem sempre é a coisa mais horrível do mundo. E não é porque você descobre que está num relacionamento kármico e que ele é ruim, traz sofrimento, praticamente é uma relação tóxica, que você tem que permanecer nessa relação. A principal razão de você estar ali, naquele relacionamento kármico, a nível tóxico, que traz uma série de incomodações, de perturbações, é porque há um resgate e um aprendizado a ser feito. E isso é muito importante. Quando a gente toma conhecimento disso, a gente consegue trabalhar o que é preciso
e libertar e ser libertado dessa relação. Tá? Como que a gente faz isso? Através, lógico, da psicoterapia reencarnacionista, dos trabalhos de sintonias de vidas passadas. Às vezes, a gente inclusive descobre isso, tem a oportunidade de obter essa informação numa consulta ao tarô, por exemplo. Tá? Nessa busca pelo autoconhecimento, se nós estamos preparados, estamos prontos para ter essa informação e trabalhar essa relação, a espiritualidade nos mostra ali, numa consulta ao tarô. Mas, gente, é de extrema importância que nenhum tipo de karma, principalmente relacionamento, seja desculpa para entrar em zona de conforto e aceitar sofrimento. Isso não vai resolver o problema, vai só postergar para que venha a ser resolvido numa próxima encarnação. Mas também, né, conforme a gente vai melhorando, vai evoluindo, vem uma outra relação kármica que pode ser boa, que pode ser mais produtiva, que possa trazer paz, tranquilidade, mas aonde também certamente haverá algum aprendizado. Ninguém está aqui a passeio. Vocês lembram da nossa última, né, live, né? Todo mundo, eu vim para passear. Não, para aí. Tem um porquê. O relacionamento também. Então, eu ouvi uma vez uma frase que uma pessoa me disse que ele já estava no segundo ou terceiro casamento fracassado. E aquilo me fez pensar, né? Por que fracassado? Questionei a pessoa e a resposta que eu obtive foi que era um relacionamento fracassado pelo simples fato de que não deu certo. Como assim não deu certo? O que é que você vê como não dar certo? E a resposta que eu obtive é assim, porque o casamento acabou, o relacionamento acabou, né? Nos divorciamos, nos separamos, então não deu certo. Gente, não é porque um namoro acaba, um casamento chega ao ponto do divórcio, que esse relacionamento foi fracassado. Ele pode simplesmente ter cumprido a etapa que nos era necessária. Ele foi um relacionamento de sucesso enquanto durou, enquanto ele estava cumprindo o seu papel, a sua finalidade. E quando é uma relação kármica, e nós podemos ter mais de uma nesse nível, em uma só encarnação, a gente vai, cumpre, aprende, evolui, finda aquele ciclo, inicia um outro com outra pessoa. Tá? Nós podemos ter vários encontros kármicos em cada encarnação. Não é porque uma pessoa teve 3, 4, 5, 10 casamentos que ela necessariamente tem algum problema. Ou que, como alguns dizem, tem o dedo podre, vai lá e só escolhe que não deve, que não sei o quê. Não, não quer dizer que seja isso. Pode ser que esta pessoa esteja cumprindo suas relações kármicas, fazendo seus resgates, seus encontros com essas pessoas, com quem tinha algum acerto, algum aprendizado, há algo a cumprir. Então, a gente às vezes está sempre querendo saber qual vai ser o futuro da relação. Será que vai durar para sempre? Ai, será que essa é a pessoa certa para minha vida? Né? Tu tá ali vivendo aquele momento da paixão. Ah, me apaixonei, vai ser a pessoa que eu vou passar o resto da minha vida. Agora sim. E aí daqui a pouco você se pergunta, será que é? Aí começa a entrar naquela dúvida, na paranoia, não sabe se vai ou se fica. Gente, é muito importante a gente frisar que uma relação, seja ela kármica ou não dá para prever o futuro. Ninguém fica com alguém, ninguém se dispõe a casar pensando em quando vai se divorciar. Tá, tudo bem, ok.
né? Tem, sei lá, aquele casozinho lá, enfim, o famoso golpe do baú, sei lá o que alguém resolve, que vai armar um casamento já pensando em, sei lá, divórcio para partilha dos bens. Mas não é desses casos que nós estamos falando. Nós estamos falando daquele relacionamento que você se apaixona. Como diz o Pedro Calabres, passa aquele período de demência da paixão, que varia de 12 a 18 meses. Vem o amor, você vive uma relação maravilhosa alguns anos e daqui a pouco ou se desgasta por um motivo ou outro, ou simplesmente você se dá conta que não tem mais o desejo de estar ao lado daquela pessoa. Fracassou? Não, foi um sucesso até ali. Mas cumpriu-se aquele tempo. E aí, vida que segue, se parte para outra relação. E não é porque a relação anterior não foi o Felizes para Sempre, lá do conto de fadas da Disney, que a próxima não pode ser, que eu vou evitar me entregar a um sentimento, a um relacionamento, porque eu não tenho a certeza absoluta de que vai ser eterno. Que isso? Que seja eterno enquanto dure, posto que chama, né? Já diz lá o poema, né? É isso que a gente precisa aprender. Aprender a se relacionar. E quando a gente tem uma relação que a gente se quer que seja, desconfia que ela seja kármica, que você tem algum resgate, isso não pode servir como desculpa para viver uma relação tóxica, ok? Ela tem que ser, sim, uma descoberta de impulsionamento, de motivação para que você busque qual o propósito dessa relação. Obrigada, Karen, pelo elogio ao meu altar. Esse é o daqui de casa. Qualquer hora vamos gravar de novo lá no Tote. E aproveitando que a Karen falou nessas questões no meu altar, que vocês podem ver, tem uma ísis lá no fundo, muitos cristais, muitas pedras. Olha que linda na história do panteão egípcio as relações kármicas, como que as coisas funcionavam, né? Nós temos aí nas lendas do Egito, da Grécia, nórdica, indiana, várias situações relacionadas ao amor, a um tipo de relacionamento kármico, né? De N situações. E aí, aproveitando, por exemplo, essa comparação, Ísis e Osíris tiveram o seu amor, digamos assim, o seu casamento interrompido pela inveja dos 7 irmãos de ambos, né? Porque deidades, divindades se relacionavam entre si. E aí ele então assassina, né? Sete vai lá e assassina Osíris, o esquarteja e espalha pelo mundo as partes do corpo de Osíris para evitar que ele seja ressuscitado. Movida pelo amor, né? Entendendo e também pelo seu sofrimento, por todas as suas questões, Ísis, junto com Horus e com Tote, reúne todas as partes de Osíris e, usando da magia, o traz de volta à vida. Só que Osíris não podia mais viver no mesmo mundo de Ísis. E aí, então, ele passa a ser o senhor do submundo e é quem, então, julga as almas diante da balança de Cromate. Vai ter aquele momento de ver como está a consciência de cada ser humano, de acordo com seus karmas, né? Suas escolhas. Então, assim, ela não deixou se abater. Puxa vida, é meu karma. Ó céus, ó vida, morreu, acabou. Não. O que Ísis fez?
E agora? O que eu tenho que fazer? Por que isso aconteceu? Né? Qual é o meu papel nisso tudo? Por que o Osíris precisou passar por isso? Né? Aí veio Horus, o filho deles. Qual era o papel de cada um? Todas as relações kármicas, né, necessárias para dar início a esse modelo para a humanidade. Ela foi lá e fez, buscou, né, dentro do conhecimento dela, o que ela podia fazer. É isso que nós devemos fazer nas relações. Nada é perfeito. Sempre vai ter algo que não vai fechar, vai ter alguma discordância. Mas eu sempre digo que todo relacionamento, mesmo que seja a parte sexual, começa pela boca. Comunicação, a gente precisa se comunicar. A gente precisa dizer para o outro aquilo que a gente não está gostando. E, em contrapartida, nós precisamos fazer uma parte importantíssima, razão pela qual temos 2 ouvidos. Nós precisamos ouvir o outro também. E aí, então, entender essa relação, esse relacionamento e qual o propósito e buscar cumpri-lo. Buscar o nosso processo evolutivo. E não simplesmente dar a desculpa. Ah, o fulano é meu karma. Eu tenho que aguentar esse casamento horroroso, né? Essa pessoa chata do meu lado que é meu karma. Oi? Não, né? Por que é que eu preciso estar com essa pessoa que não é legal pra mim? Eu tenho que descobrir o porquê. O que ela desperta em mim? O que essa relação me causa? E aí é isso que você tem para melhorar. É por isso que você está com essa pessoa e é por isso que ela está com você. Porque ela também tem sentimentos e outras questões que são despertados nela por você. E aí é o processo evolutivo dela. Bom, gente, a gente está chegando ao final do nosso papo de hoje. Espero que eu tenha conseguido esclarecer um pouco para vocês essa parte dos nossos processos encarnatórios, né? A velha história de que a gente não tá aqui a passeio, a gente tem um propósito, a gente tem uma razão. Essa razão, ela está sempre relacionada ao aprendizado, ao desenvolvimento pessoal e espiritual, né? A nossa evolução. O resfriado, né? Começa a dar sede. Bom, se a gente está aqui por um propósito, nossos relacionamentos familiares têm uma razão, têm um aprendizado, têm um porquê. Nossas tendências têm um porquê. Nossos relacionamentos amorosos não seriam diferentes, tá? Mas nada, nenhum tipo de relacionamento, nenhuma tendência é desculpa para que a gente fique estagnado ou procrastinando a nossa evolução, o nosso crescimento. O planeta está evoluindo, as energias estão se transformando, nada mais vai continuar assim devagar, né? Acomodado no tempo, e nós também não podemos ficar. Também estamos aqui para crescer, para aprender, para subir em cada momento da nossa vida, um degrauzinho no processo evolutivo, para que um dia, quem sabe, possamos ascender novamente a nossa divindade. Esse é o nosso propósito. E, gente, eu quero colocar para vocês que é uma questão que é muito falada hoje em dia na espiritualidade. Talvez a gente possa colocar isso com um pouquinho mais de aprofundamento na próxima live ou em alguma outra, que é a respeito do ego. Porque quando a gente fala em processo evolutivo, geralmente as pessoas falam que a gente está aqui porque precisa controlar o nosso ego, precisa se libertar do ego. Não, gente, a gente está aqui para que o nosso ego evolua. Tá?
Nós precisamos também do ego. O que nós não precisamos é ser egoístas ou também egóicos, tá? Então, a gente vem para esse mundo, começa o nosso crescimento, nossos processos encarnatórios, para que nós possamos trabalhar, aperfeiçoar, moldar o nosso ego, para que ele possa aprender e evoluir, e não para ser suprimido. Existem hoje muitas questões, muitos discursos a respeito do ego que estão causando assim, estragos emocionais muito grandes. Eu, no meu começo dessa caminhada espiritual, passei por isso, que cheguei a um tempo de evitar as palavras, né? Eu, é meu, é minha. Não, né? Porque aquilo é do ego. Não, gente. Nós somos seres individuais, estamos aqui todos interligados, mas a nossa caminhada é única, é individual. Ninguém poderá seguir o meu caminho por mim, nem eu o de ninguém. Então, sim, é o meu aprendizado, o meu desenvolvimento, a minha evolução. Assim como outras coisas, mesmo que a gente esteja aqui só de passagem. Bom? Vanessa, obrigada, querida. Esse é o nosso propósito, né? O meu propósito, quando eu falo muito o nosso, quando se refere a questões que vêm com orientação espiritual, essa coisa de dividir o conhecimento, de compartilhar informação, é uma orientação da minha espiritualidade. Né? Essa é a razão dos papos de segunda. Tô devendo aí outros vídeos, enfim. Mas é uma parte da minha missão, do meu karma, né? Das minhas escolhas, do meu processo evolutivo. E eu fico muito feliz em saber que eu tô conseguindo transmitir isso para vocês. Boa noite, Bárbara. Tudo bem, querida? Como é que tá o Martin? E boa noite, Liana. Foi uma noite bem produtiva, acho que teve... Não, as lives não são muito participativas, porque realmente dentro do propósito tem vindo temas mais densos, assim, com uma informação que às vezes desconstrói, né, mexe com alguns paradigmas. Mas sintam-se sempre à vontade para questionar, para argumentar, seja durante a live ou no privado. Mais uma vez, gratidão por estarem nessa noite comigo. Tenham uma semana linda, abençoada, florida, como as rosas que estavam hoje lá no Tote. Mais uma vez, obrigada. Boa noite. Namastê.